Muito bem, pessoal. Volta a participar conosco o pastor Gils Feitosa, primeira Igreja Batista do município Monteiro. E o tema de hoje, maldição. Maldição ou destino? Muitos comentários nas redes sociais sobre a última tragédia que foi registrada com o cantor Gabriel Diniz, ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró. E outros integrantes da banda também morreram em tragédias. E o pessoal comentando que é uma maldição. Existe, pastor, maldição? Ou é questão de destino mesmo? Qual a sua opinião como o líder religioso? Oi, Edivaldo, tudo bem? Olha, na verdade é um assunto que podemos dizer assim, polêmico ao ponto de vista de muitas pessoas. Eu, para ser sincero, em destino eu não acredito, porque a Bíblia não fala de destino. Então a pessoa não nasce com destino de passar por isso ou aquilo. Muitas vezes são circunstâncias, acontece, mas a Bíblia fala de maldição. Mas a maldição tem o porquê. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, que é do livro da lei de Deus... Quer dizer que esse negócio de destino traçado não existe? Não existe isso não, de maneira nenhuma. Deus é ciente da nossa vida, mas a pessoa não nasce com um destino traçado para passar por isso ou aquilo, de maneira nenhuma. Dentro do decorrer da vida da pessoa pode acontecer fatos de tragédia ou não, isso acontece naturalmente com as pessoas. Agora existe sim maldição, agora a maldição tem uns porquê, nós não podemos pegar assim e dizer a respeito disso lá da banda, né, Cavaleiros do Forró, porque já aconteceu, não são 3, são 4 pessoas de lá, que já aconteceu isso agora com a morte de Gabriel Diniz, é a 4ª pessoa dessa banda que acontece e morre tragicamente. Mas para a gente dizer que isso é condenação, a gente vê outras pessoas aí que talvez tenham um estilo de vida até pior do que eles e não tem acontecido essas tragédias. Mas a Bíblia traz aqui um texto, que é ler apenas uma primeira parte aqui, em Deuteronômios 28, versículo 15, começa a falar sobre isso e diz aqui, olha: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí do verso 16 em diante vai falar das maldições, são muitas, mas o princípio aqui que mostra é o versículo 15, se não der ouvido à voz do Senhor. Nós não podemos julgar isso que está acontecendo como maldição. Como eu já falei, há muitas outras pessoas que também, com certeza, talvez tenham atitudes ou praticado coisas até piores do que alguns desses componentes deles lá e não terá acontecido nada. A Bíblia relata aqui, é claro, esse texto foi escrito para o povo de Israel. Mas a Bíblia, ela não é direcionada apenas para um povo, mas tem princípio. Então isso aqui, esse princípio aqui de dar ouvido à voz do Senhor, coube para Israel, coube para a igreja hoje e cabe para qualquer pessoa. Não posso dizer, será que esse pessoal ali, eles não estavam dando ouvido à voz do Senhor, não estavam cumprindo os mandamentos do Senhor e veio essas maldições sobre eles? Isso só Deus quem sabe. Na Bíblia fala sim de maldição, mas não podemos nem biblicamente dizer que esses acontecimentos desse pessoal que foram participantes desta banda e esses desastres que têm acontecido com eles seja maldição, Edivaldo. Mas existe então, de acordo com a Bíblia, existe maldição sim. Existe maldição sim. E a maldição vem justamente o princípio de acontecer a maldição na vida das pessoas ou numa nação, como a gente estava conversando antes de você começar a gravar, a respeito do Brasil. Desde janeiro, tantas tragédias vêm acontecendo no Brasil. Agora, isso do Brasil, eu te digo uma coisa com certeza, é a falta de dar ouvido à voz de Deus. O nosso país está vivendo, digamos assim, uma coisa realmente, digamos, esculhambada em relação às coisas morais. O nosso país tem se tornado um país imoral. Dentro da mídia, dentro da sociedade, em todos os lugares, a gente tem visto o que tem acontecido no nosso país. E aqui nesse texto que eu li, do versículo 16 em diante, fala sobre essas maldições.
Então, em relação ao Brasil, o que está acontecendo no Brasil, o Brasil está sendo punido por causa da imoralidade de não dar ouvido à palavra de Deus, os mandamentos de Deus, está vindo maldição sobre a nossa nação. Se o Brasil se arrepender, se a maioria se converterem e deixar os seus pecados na verdade, Deus sara e trata isso que está acontecendo. Agora, do acontecimento da banda, não podemos dizer isso de maneira nenhuma, porque pode ter sido uma circunstância de ter acontecido. Mas não podemos dizer, não, essa banda tem uma maldição nela. Ninguém pode dizer isso, de maneira nenhuma. Muito bem, dando sequência, já que falamos sobre essas tragédias também, desde janeiro, né? Desde todo janeiro, mês até agora o mês de maio, né? Até agora todo mês uma tragédia mês. por mês, né? E assim, o senhor falou em imoralidade. Quais seriam os tipos de imoralidade, pastor? Voltadas à questão sexual? Essa é a principal. Tanto da corrupção que há no nosso país, quando a gente diz corrupção não são só os políticos lá em Brasília, mas no geral do brasileiro, e na imoralidade sexual. A gente vive isso, uma banalização no meio das famílias, né? As famílias não têm mais uma ética moral de vida de maneira nenhuma. Os casamentos saem tudo enrolado, podemos dizer assim, com tanta luxúria de pecado na vida das pessoas, né? O homossexualismo, né? Porque a pessoa diz, olha, é homofobia. Homofobia é aquele que chega na pessoa, bate, maltrata, olha, um cachaceiro, uma prostituta, certo? Um viciado em droga, um gay. Para mim, todos eles estão em pecado. E cabe eu amá-los e orar por eles para que eles façam o quê? Se arrependam. Tudo são práticas que a Bíblia condena. E nós temos vivido na prática de sexualismo no Brasil uma coisa terrível, principalmente nisso, na prática do homossexualismo. Todo mundo aí apoiando o que a Bíblia abomina. Aquilo que a palavra de Deus abomina, Edivaldo, é abominação. Eu não vou discriminar a pessoa, não vou maltratá-la de maneira nenhuma, não vou fazer mal, ao contrário, vou amá-la e querer que ela se liberte. Mas é um mal que traz desgraça e traz maldição para o povo. Principalmente porque nós vivemos num país que tem apoiado isso. Se a maioria das pessoas tem apoiado, estão trazendo para elas maldição. É isso que tem acontecido no nosso país. O pastor, recentemente, não sei se o senhor acompanhou, né, quem se uniu em matrimônio com um outro homem, né, foi o humorista Carlinhos Maia. Como é que o senhor viu aquilo ali? Uma coisa, é isso aí, ó. Todo mundo achando bonito, né, divulgando nas redes sociais como uma coisa bonita. Mas não é pecado. É abominável diante de Deus. Ele tem uma história até bonita, a vida dele. Eu pesquisei a história desse rapaz, assim como ele foi criado com outra mãe, a mãe que gerou ele, não criou ele criança, via lá a mãe, ia lá para uma calçada para quando vê ela passando, pedir a bênção. Agora, depois que ele ficou famoso, ela precisou dele, ele foi lá, sem mágoa no coração, e até deu uma casa de presente para ela. Uma coisa maravilhosa, bonito, isso. Mas a prática dele, eu vou concordar de maneira nenhuma. É uma pessoa que precisa da graça, da misericórdia de Deus, porque é um pecado abominável diante de Deus. E quem concorda com isso, aí traz maldição, viu, Eduardo? Aí traz maldição mesmo. São atitudes que nem o texto aqui. O princípio é isso, ó. Não dar ouvido à voz do Senhor e seus mandamentos. Não cuidem de cumprir os seus mandamentos. Tanto ele como quem concorda com aquela atitude, pastor? O apóstolo Paulo, em Romanos, ó, não é no Velho Testamento, no Novo Testamento. Em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, no final, o último versículo, 32, o apóstolo Paulo diz que quem pratica e concorda com essas práticas abomináveis, e lá está o homossexualismo, está a idolatria, o homossexualismo, as duas principais, que lá em Romanos Paulo fala, diz que traz maldição e que essas pessoas são dignas de penalidade de morte. Não está falando de morte física, condenação, não, de morte espiritual. Está vendo? Muito bem, pastor, o senhor falou que a situação do país é uma situação difícil. Nós temos observado também muitos cristãos, né, vamos colocar dessa forma, envolvidos na questão política no país.
né? Lembram até mais mesmo de falar sobre políticos, de defender políticos, de divulgarem, né, de proclamarem a palavra de Deus. A gente tem visto muito isso, inclusive alguns pastores, né, com grandes nomes que tem pelo país. Quando a gente ia lá numa rede social, no Instagram, no Facebook, quando a gente clica para assistir, né, ao invés de estar falando da palavra de Deus, está fazendo a defesa de algum político. Como é que o senhor vê isso, pastor? Infelizmente, isso é um gravante sério para a nossa nação. Todos nós brasileiros, cristãos ou não cristãos, nós devemos viver a política, claro, porque um país é administrado politicamente. Então, agora, o que é ético, o que é moral, o que é sério, isso é que a gente tem que cumprir. Por exemplo, eu não votei no Bolsonaro, mas estou orando por ele, torcendo por ele, pedindo a Deus que Deus dê sabedoria a ele, capacidade a ele, para que ele tenha projetos e possa desenvolver coisas que venham melhorar o nosso país. Porque o Brasil está ruim, o Brasil está ruim. E nós precisamos, se na política não melhorar, não melhora para ninguém, porque na Bíblia fala a respeito disso, que devemos orar por aqueles que governam a nossa nação, para que a gente tenha dias em paz, dias em paz. Agora, o cristão se meter em partido político, amaldiçoando um, dizendo que de fulano não presta, ciclano não presta, isso é algo terrível. Eu vou dar um exemplo de um nome, um camarada que eu gostava muito, que eu até adquiria material dele, até contribuía, minha esposa mesmo era assinante de contribuição no programa dele, o Silas Malafaia. Hoje eu não quero ver aquele homem nem pintado, a não ser que ele se arrependa, daí meu irmão vai para o céu. Porque o camarada tomou um partido. Por exemplo, quem é da oposição, para ele, da esquerda, é demônio. Então, quantos cristãos que são políticos, ou mesmo sendo político, que votam na esquerda? Então, quer dizer que eles são tudo demônios? E ele declarou que quem era da esquerda era demônio. Isso não é atitude quer dizer que ele fez essa declaração? Ele fez essa declaração, que os petistas, a esquerda, principalmente os petistas, era tudo do demônio. Que conversa é essa, rapaz? De maneira nenhuma. Erro tem todo canto na igreja evangélica. Na igreja evangélica de Jesus Cristo tem gente ruim que nem tinha Judas. Até hoje tem pastor que não presta, tem crente que não presta, mas a igreja de Cristo Jesus não presta, a igreja presta. A Bíblia diz que ela é santa e imaculada. Assim também é dentro de outras entidades. Lá dentro da nossa política tem coisa boa. Dentro do catolicismo tem pessoas boas. Dentro de todos os segmentos tem pessoas boas e tem ruim. Aí eu vou generalizar e condenar? Deus me livre disso, de maneira nenhuma. O Evangelho é para a gente amar todas as pessoas e alcançar todas as pessoas. Não passar a mão sobre a cabeça do erro. Eu não posso dizer que um partido político, que um lado todinho, de esquerda ou direita, é amaldiçoado, é do diabo isso. De maneira nenhuma. Isso não são palavras, principalmente para um líder religioso, expressar diante de uma nação ou diante de ninguém, viu, Edivaldo? Com certeza. Pastor Gil, são quase 6 meses do governo Bolsonaro. O senhor falou que não votou no Bolsonaro, mas qual o seu ponto de vista, né, sobre esses quase 6 primeiros meses do seu governo? Tem correspondido ou está deixando muito a desejar? Não correspondeu nada, porque, por exemplo, pelo aquilo que ele prometia em campanha, até agora não foi feito nada, né? Tão focado aí em reformas, principalmente da Previdência, mas até agora não foi resolvido nada. Eu até creio que precisa de uma reforma na Previdência daquilo que está errado, como os ganhos altos aí, principalmente daqueles que são dentro do governo. Isso tem que ser consertado. Mas nem isso, nem outra coisa, por exemplo, de segurança. Pelo que eu tenho visto, tem piorado aí agora. Tem aumentado o número aí de assassinato, de homicídio, de tudo isso tem aumentado. Então, algumas coisas que ele prometeu até agora não fez nada, não aconteceu nada, está tudo emperrado. Mas eu tenho orado para que isso saia do papel e comece a acontecer alguma coisa no nosso país. Como é que o senhor vê a questão de se justificar uma falha, uma inoperância com o que aconteceu no passado, né? Com a corrupção no PT? Porque a gente vê muito isso hoje. Quando se diz que o governo não está tendo uma aprovação, uma boa aprovação popular, a argumentação é a seguinte: porque a esquerda roubou, porque a esquerda rouba. Mas o que é que está sendo feito agora?
nada. Quer se enxugar nos outros, né? Quer se enxugar nos outros, porque passado é passado. E para ser sincero, voltando para o PT, agora especialmente para o governo Lula, eu tenho 61 anos. Eu nunca vi um governo melhor nessa nação do que os 8 anos do governo Lula. Não existe. Pode nascer, pode ser que seja Bolsonaro, pode ser que venha outro depois dele e faça melhor. Até agora nenhum fez. Se roubou ou não roubou, os outros também fizeram a mesma coisa. Roubaram também, uns não foram punidos de maneira nenhuma e não fizeram quase nada. Ele fez, para mim até hoje, os 8 anos de presidente, desde Dom Pedro até hoje, eu nunca vi um presidente fazer nada melhor para a nação em geral do que foi o presidente Lula. Se ele roubou, vai estar pagando pelo que fez. Mas tem muitos que roubaram até mais do que ele e também não pagou. Agora, se enxugar nos outros, isso é errado. Façam o que pode fazer. Está em uma nação desse tamanho, um dos países mais ricos do mundo, que é para ser, que tem riqueza. Nós temos riqueza para todo lado. Por que não administram bem isso para que o país venha melhorar e desenvolver? É isso que precisa. Não pode estar se julgando no que os outros deixou de fazer ou que fez. Ok, então, pastor Gilson, agradeço sua participação mais uma vez conosco. Fique à vontade para algo mais que o senhor deseja acrescentar. Eu que agradeço, Edivaldo, e estamos sempre prontos aqui, dentro principalmente da palavra de Deus, que é uma coisa que eu procuro examinar as Escrituras para quando falar, não falar de mim mesmo, mas falar daquilo que eu aprendo com Deus a cada dia e expor assim para que Deus possa abençoar as pessoas. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pela família do cantor aí que morreu, nós não temos discriminação com as pessoas no que elas praticam ou deixam de praticar. O que nós queremos é ver as pessoas transformadas, abençoadas e dando ouvido à palavra de Deus. Isso acontecendo pelo medo, cada pessoa que é alcançada pela graça de Deus, ela muda, aí tem bênção. Esse texto que eu li, a primeira parte, que eu comecei do versículo 15, do versículo 1 ao versículo 14, fala só de bênção. E bênção é quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, começa a colocar em prática os ensinamentos de Deus na nossa vida. Daí vem as bênçãos de Deus para a pessoa, para a família, para a cidade, para a nação, para tudo isso, Edivaldo. Então é o que eu desejo, que estejamos orando e poder fazer alguma coisa por essa nação, pelas pessoas, desejando sempre o bem. É melhor abençoar do que amaldiçoar. Com certeza.